Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de conversar brevemente a respeito do teorema espectral para operadores simétricos. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é o curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que está precisando de uma ajuda em álgebra linear. Além disso, vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Dessa forma, toda vez que aparecer um vídeo novo, você será avisado. O objetivo desse vídeo é discorrer brevemente a respeito do teorema espectral. O teorema espectral ele se refere a operadores simétricos, ou também chamado operadores autoadjuntos, e ele é inerente ao conceito de diagonalização. Quando se define a diagonalização de operadores, tradicionalmente nós definimos da seguinte forma: um operador linear é diagonalizável se conseguimos encontrar uma base do espaço vetorial que é domínio deste operador, de maneira que esta base seja composta por autovetores deste operador. O problema é que, num primeiro momento, se não utilizarmos outros resultados, nós não sabemos se, dado um operador, ele é diagonalizável ou não. O teorema espectral se refere especificamente a respeito da diagonalização de operadores simétricos e, em síntese, o que ele vai mostrar é que, se eu tenho um operador simétrico definido no espaço vetorial e, portanto, esse espaço vetorial é um espaço com produto interno, porque senão eu não consigo definir operador simétrico, se eu tenho um operador simétrico, então este operador é diagonalizável. E mais ainda, a base de autovetores que eu encontro é uma base ortonormal de autovetores. Eu não pretendo mostrar nesse vídeo as aplicações do teorema espectral. A ideia aqui é que você entenda como esse teorema é construído e como esse teorema é demonstrado. Mas em síntese, ele vai assegurar que se eu tenho um operador simétrico, este operador é diagonalizável. Portanto, sem mais delongas, passemos a construir esse teorema, que é um teorema central no estudo da álgebra linear. E, antes de mais nada, para que nós possamos trabalhar com esse teorema, eu vou trabalhar com polinômios característicos. Só que aqui eu vou supor que esses polinômios característicos também admitem raízes complexas, para poder utilizar alguns resultados que são garantidos quando eu estou trabalhando com o conjunto dos complexos. Muito embora os espaços vetoriais que serão abordados aqui são espaços vetoriais reais. Sendo assim, analisemos a nossa primeira proposição. Então eu tenho V, um espaço vetorial de dimensão finita, um espaço vetorial com produto interno, e este V é um espaço vetorial construído sobre os reais, ou seja, o espaço vetorial real. Se eu tenho um operador simétrico definido em V e alfa uma base de V, então todas as raízes do polinômio característico PT alfa-alfa, ou seja, o polinômio característico obtido a partir da matriz que representa este operador em relação à base alfa, todas as raízes no corpo dos complexos vão ser números reais. Ou seja, apesar de eu ter uma raiz complexa, se eu a encontro, essa raiz complexa na realidade é um número real. Então, como nós demonstramos isso? Então, num primeiro momento, para diminuir notação, eu vou chamar a matriz que representa o operador em relação à base alfa de A. Então eu tenho essa matriz. E aqui eu vou evocar o teorema fundamental da álgebra. Eu não vou demonstrá-lo aqui para que nós não fujamos do escopo deste vídeo, mas este é um teorema bastante importante e ele é aplicado no corpo dos complexos. E o teorema fundamental da álgebra, ele assegura que todo polinômio tem pelo menos uma raiz complexa. Então, em particular, ele garante
que o polinômio característico com relação a essa matriz A, que eu vou indicar por PAT, tem uma raiz complexa. E aí eu vou chamar essa raiz de lambda. Para que ela tenha um nome específico. Então, o que eu estou dizendo é que o polinômio característico tem uma raiz complexa. Então, quando eu considero esse sistema descrito pela matriz característica aplicado no valor lambda, que é lambda vezes a identidade menos a vezes um vetor z igual a matriz coluna nula, então neste caso eu estou assumindo que z pode assumir alguns valores complexos, então eu estou dizendo que esta equação possui uma solução não trivial z, e aí eu vou indicar esse z como sendo z1, z2 até zn, onde esses elementos eu estou supondo que eles podem ser complexos. Agora, como eu estou trabalhando com um operador simétrico, a matriz A, que é a matriz que o representa, tem que ser simétrica. Então, sendo A uma matriz simétrica, o que eu vou observar é o seguinte. Quando eu faço lambda barra, e aqui lambda eu estou pensando no conjugado. Só para deixar claro qual é essa ideia, imagine o seguinte, o número complexo ele é escrito por x mais y. Então, quando eu estou colocando a barra, eu estou colocando o seu conjugado, ou seja, eu troco o sinal da parte imaginária. Então, o conjugado de lambda, porque a princípio isto é uma raiz complexa, vezes o conjugado de z, ou seja, o conjugado de z seria calcular o conjugado de todos os seus elementos, transposto, portanto, ao invés de ver uma matriz coluna, eu estou vendo uma matriz linha, vezes z. Isso, na realidade, é lambda z, o conjugado disso transposto, e aí eu posso multiplicar lambda por z, porque na realidade é um número, então eu estou multiplicando o número por uma matriz, e isso não altera o fato de eu estar trabalhando com z transposto, vezes z. Agora perceba o seguinte, como este z é solução desse sistema, então eu estou dizendo que lambda z é igual a az. Então isso me permite escrever o seguinte, az transposto conjugado vezes z. E isso me permite quebrar este transposto conjugado na seguinte forma, z conjugado transposto vezes a conjugado vezes z. Só que neste caso esse a conjugado é transposto. Agora, como eu estou trabalhando com uma matriz simétrica, o transposto dessa matriz é ela mesma. E, mais ainda, essa matriz A se refere a um operador que está construído sobre o espaço vetorial real. Portanto, todas as entradas dessa matriz A são números reais. Logo, o conjugado da matriz é ela mesma. Mas ainda, o A transposto é o próprio A, porque a A é simétrica. Então, isso me permite escrever Z conjugado transposto vezes A vezes Z. E novamente, lembrando que Z é solução dessa equação, então isso me permite escrever Z transposto conjugado, fazendo o produto desses dois, vezes lambda Z. E novamente eu tenho lambda vezes Z conjugado transposto vezes Z. E agora eu vou olhar então o que vem a ser esta parcela aqui. Então, quando eu estou calculando Z transposto conjugado vezes Z,
Se Z é uma matriz coluna, o transposto é uma matriz linha. E cada um dos seus elementos eu estou considerando o conjugado. Vezes Z. Z1, Z2, Zn. Agora eu vou fazer o produto dessa linha por essa coluna. Z1 conjugado vezes Z1 é o módulo de Z1 ao quadrado. Z2 conjugado vezes Z2 é o módulo de Z2 ao quadrado. E assim por diante, mais o módulo de Zn ao quadrado. E aí uma coisa que eu quero observar é que como Z é uma solução não trivial, existe pelo menos um Zi nessa soma que não é zero. Portanto, essa soma não vai dar zero. Daí, o que eu tinha observado até então é que o conjugado de lambda vezes Z conjugado transposto vezes Z era lambda vezes Z conjugado transposto vezes Z. Isto aqui é um número e é um número não nulo. Portanto, isso é equivalente a dizer que o conjugado de lambda é igual a lambda. Porque como esse é um número não nulo, eu posso dividir o primeiro membro e o segundo membro por este número. E aí eu concluo então que o conjugado de lambda é igual a lambda. Mas isso significa dizer que lambda então é um número real. Que era então o que nós gostaríamos de observar no primeiro momento. Então perceba, quando eu achei a raiz do polinômio, esta raiz era um número real. O que falta mostrar aqui é que ele é um alto valor, porque perceba, eu estou calculando o polinômio considerando o corpo dos complexos, mas o meu espaço vetorial é real. Inclusive esse Z eu assumo que ele possa ser formado por componentes complexas. Então na realidade o que eu tenho que mostrar ainda é que este lambda é de fato um alto valor. Para isso eu vou observar o seguinte, quando eu calculo lambda Z, se Z eu estou assumindo que pode ter componentes complexas, ele pode ser escrito como lambda vezes uma matriz coluna X com entradas reais, mais I vezes outra matriz coluna Y com entradas reais. Isso é lambda X mais I vezes lambda Y. E aí o que eu tenho que observar, como Z é não nulo, porque é uma solução não trivial, eu tenho que ou x é diferente do vetor nulo, da matriz coluna nula, ou o y é diferente dessa matriz coluna nula. Também devemos observar que lambda z menos az dá matriz nula. Então o que eu estou dizendo é que A vezes z é igual a lambda z. E aí perceba o seguinte, eu estou dizendo que AX mais I vezes AY é igual a lambda x mais I vezes lambda y. E, portanto, isso implica, considerando a igualdade nos complexos, que AX é igual a lambda x e AY é igual a lambda y. Portanto, o lambda é um alto valor associado ao alto vetor x ou ao alto vetor y, aquele que não é não nulo. E isso encerra então a nossa demonstração. Portanto, todas as raízes do polinômio característico daquela transformação T, considerando o corpo dos complexos, são números reais, e aí você perceba que faz todo sentido pensar em raiz de polinômio característico como alto valor, porque nós estamos mostrando também que este lambda que foi encontrado é um alto valor daquele operador. Com isso observado, passemos então ao teorema espectral. Quando eu estiver falando de V aqui, eu vou estar considerando o espaço vetorial real, e embora não esteja escrito, eu estou considerando com produto interno, porque senão eu não consigo falar em operador simétrico. Então, eu tenho V, um espaço vetorial real com produto interno de dimensão finita. E eu tenho um operador linear simétrico, definido em V. O operador simétrico, entenda, é aquele cuja matriz que o representa numa determinada base é uma matriz simétrica. Ou ainda é o que é chamado de operador autoadjunto, ou seja, ele é igual ao operador adjunto, ou, utilizando símbolos, T é igual a T estrela.
Então, nessas condições, eu consigo mostrar que para esse operador existe uma base ortonormal beta do espaço vetorial V, de maneira que a matriz que representa este operador em relação a esta base é diagonal. Então, eu estou dizendo que todo operador simétrico é diagonalizável e mais ainda, quando eu pego a base que vai ser utilizada para diagonalizá-lo, esta base é uma base ortonormal de autovetores. Então, vamos demonstrar esse resultado e para demonstrarmos isso, nós faremos uma prova por indução. Indução sobre a dimensão do espaço vetorial V. Então, antes de mais nada, para não carregar a notação, eu vou chamar de a matriz que representa este operador T em relação a uma determinada base alfa. Se a dimensão de V for 1, então essa matriz só tem uma entrada. Ela tendo uma entrada, ela já vai ser uma matriz diagonal. E aí a base também é formada por um autovetor. E nesse sentido, a base sendo formada por um único autovetor, basta você normalizar este autovetor. Então você não tem o que fazer se a dimensão de V for igual a 1. Então só para registrarmos isso, nada a se fazer. Então, suponhamos n maior ou igual a 1 e vamos supor que o resultado seja válido para espaços n dimensionais. Que esta é o que a gente chama de hipótese de indução. Então, considere que a dimensão de V agora é n mais 1. E aí eu vou mostrar que o resultado continua válido para esse espaço V. Nesse sentido, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou tomar alfa, uma base de V, e vou considerar C um número que é a raiz complexa do polinômio característico, considerando essa matriz desta transformação linear em relação a esta base. Então, pelo que nós mostramos na primeira proposição, eu sei que este C é alto valor do operador T. Então, eu vou tomar V, um autovetor, associado a este alto valor C. E, mais ainda, embora não tenha escrito, mas a proposição que nós demonstramos mostra que esse valor C, na realidade, é um número real. Isto posto, eu vou considerar o seguinte subespaço. Vou chamar esse subespaço de W. Ele é formado por todos os vetores W que estão em V, tais que o produto interno de W com este autovetor V dá zero. Então, em outras palavras, o W é o ortogonal do espaço gerado por esse autovetor. Então, vou registrar isso. Ou seja, o W é o complemento ortogonal do espaço gerado pelo vetor V. Agora eu vou fazer uma primeira observação. Eu vou tomar um W pertencendo a este subespaço W. Como T, por hipótese, é um operador simétrico, o que eu posso afirmar é o seguinte. Quando eu faço T
de W com V no produto interno, isso é W aplicado em T estrela de V, considerando o produto interno. Mas como T é simétrico, T estrela é o próprio T. Então, esse é o produto interno de W com T de V. Mas como V é um autovetor associado ao alto valor C, então esse é o produto interno de W com CV. E isso, por sua vez, utilizando uma propriedade de produto interno, isso é C vezes o produto interno de W com V. E como W está no subespaço W, isso dá zero. O que implica então que este T de W também pertence ao subespaço W. Assim, para registrar isso, como eu peguei um T de W qualquer, eu estou dizendo que a imagem do subespaço W, considerando este operador T, está inteiramente contida em W. Agora, eu vou tomar a restrição deste operador em W. Ou seja, eu vou considerar o operador S, que é a restrição do operador T a W. E este operador pertence, então, aos operadores lineares de W em W, porque eu estou restringindo o T somente a elementos de W e eu sei que a imagem de todo elemento de W continua em W. Então, eu vou considerar este operador S. Este operador S em particular também é simétrico, uma vez que ele é a restrição de um operador simétrico. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar é que S também é simétrico. Ainda, uma outra coisa que eu quero observar é que a dimensão do gerado pelo autovetor V é 1. E há um resultado bastante interessante envolvendo a dimensão do espaço vetorial, a dimensão de um subespaço de seu complemento ortogonal, que eu vou utilizar agora. Este resultado diz o seguinte: a dimensão do espaço vetorial V é igual à dimensão de um subespaço mais a dimensão de seu complemento ortogonal. O complemento ortogonal do gerado por V é W. E isso me permite dizer o seguinte: a dimensão de V é n mais 1. A dimensão do gerado pelo vetor V é 1. Então, a dimensão de W é n. Assim, da hipótese de indução, existe uma base que eu vou chamar de V1 até Vn ortonormal de W, formada por autovetores de S, porque novamente W tem dimensão n e S é um operador simétrico em W. Então eu estou utilizando a hipótese de indução agora. Se são autovetores de S, automaticamente também são autovetores de T. Assim, quando eu pego a base beta descrita por V dividido pela norma de V, então isso aqui na realidade é um vetorzinho unitário, acrescido dos V1 até Vn, perceba que tudo isso aqui já está ortonormalizado. Este elemento não está no gerado por esse espaço, é um autovetor, portanto vai ter que ser linearmente independente com eles todos, e mais ainda, ele também vai estar normalizado. Então, o que eu estou dizendo é que esta base beta é uma base ortonormal de V, porque ali eu tenho n mais 1 vetores Li, formada por autovetores
do operador t. Porque de V1 até Vn são autovetores do operador S e, consequentemente, o operador S, por ser restrição do operador t, isso os torna autovetores de t, e este elemento continua sendo um autovetor de t. E isso, então, encerra a nossa demonstração. O teorema espectral também admite uma versão matricial. Então, se eu tenho uma matriz de ordem n, essa matriz é simétrica, então eu estou dizendo que vai existir uma matriz ortogonal P, também de ordem n, com entradas reais, tais que P-1 AP, e aqui eu estou me referindo à inversa de P, como P é ortogonal, isso é a transposta de P. Então, na hora que eu considero esse produto matricial, o resultado vai me dar uma matriz diagonal. Então, vamos demonstrar esse resultado. Então, eu vou pegar A, uma matriz com entradas reais simétrica. Se A é simétrica, então, quando eu pego o operador TA, o operador TA é aquele operador cuja representação matricial na base canônica de Rn é a matriz A. Então, este operador também é simétrico. E perceba que neste momento eu estou partindo do pressuposto que Rn está dotado do produto interno usual. Logo, pelo teorema espectral que acabamos de demonstrar, existe uma base beta de Rn, tal que, quando eu considero a matriz deste operador em relação à base beta, isso dá uma matriz D, e essa matriz D é diagonal. Isso vem do teorema espectral. Agora, eu vou chamar de alfa a base canônica de Rn, ou seja, aquela que já é conhecida usualmente. Então, perceba o seguinte: a matriz D é a matriz que representa a transformação TA em relação à base beta. Mas isso só pode ser dito como a matriz mudança de base, nesse caso considerada em Rn, da base alfa para a base beta, vezes a matriz que representa essa transformação em relação à base canônica, então neste caso a matriz A, vezes novamente outra matriz mudança de base, só que agora neste caso a mudança vai ser da base beta para a base alfa. Como eu estou passando de uma base ortonormal para outra base ortonormal, esta matriz mudança de base é ortogonal. Ou seja, o que eu estou afirmando é que quando eu considero a matriz P, que é a matriz mudança de base em Rn da base beta para a base alfa, essa matriz é ortogonal, porque, novamente, as duas bases consideradas são bases ortonormais. Assim, o que eu estou dizendo é que D é dado por P elevado a menos 1 vezes A vezes P, onde P é uma matriz ortogonal. E é exatamente isso que nós gostaríamos de demonstrar. A última proposição que eu quero demonstrar é uma proposição que envolve polinômios mínimos. Ela diz o seguinte: se eu tenho um operador T sobre espaço vetorial de dimensão finita, então as raízes do polinômio característico e as do polinômio mínimo são as mesmas, podendo ter multiplicidades distintas. Então a primeira coisa que eu preciso observar é que a raiz do polinômio mínimo vai ser a raiz do polinômio característico. Afinal, o polinômio mínimo divide o polinômio característico. Então, vou registrar isso. Se eu tenho uma raiz do polinômio mínimo, essa raiz é a raiz também do polinômio característico. Então, para que nós registremos isso, como o polinômio mínimo
divide o polinômio característico, então toda raiz do polinômio mínimo é raiz do polinômio característico. O que eu preciso mostrar agora é que se eu tenho uma raiz para o polinômio característico, ela também vai ser uma raiz do polinômio mínimo. Então, para isso, seja agora T0 uma raiz do polinômio característico daquele operador T. E aqui eu vou considerar uma raiz desse polinômio característico no corpo dos complexos, para ter o maior corpo possível, para ter a maior gama de resultados possíveis a respeito de polinômios. Então, como T0 é raiz desse polinômio característico, ele é um alto valor e, portanto, eu posso dizer que T aplicado em V é T0 vezes V para algum vetor que está em Cn. Eu estou admitindo que as coordenadas desse vetor possam admitir elementos complexos. E, como eu estou falando de alto vetor, esse V não é um vetor nulo. Daí, perceba o seguinte: se eu pegar o polinômio mínimo desse operador T e calcular no próprio operador, de um lado isso dá zero. Isso vale para qualquer vetor, em particular para esse vetor V. Mas isso na realidade é o polinômio mínimo aplicado em T de V. E isso dá o polinômio mínimo aplicado em T0V. E por sua vez, isso é o polinômio mínimo aplicado em T0 vezes o vetorzinho V. O que me permite dizer, então, que o polinômio mínimo calculado somente no T0, sem pensar no operador, sem pensar no polinômio matricial, dá zero. Portanto, este T0 é raiz desse polinômio mínimo. E isso encerra, então, a nossa demonstração, porque eu acabei de pegar uma raiz do polinômio característico e mostrei que também ela é uma raiz do polinômio mínimo. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com vocês hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!